Boa noite a todos e a paz de Jesus nos acompanhe nessa conversa que nós vamos ter. Hoje eu escolhi para conversar com vocês um dos principais ensinamentos de Jesus Cristo para nós outros aqui na Terra. E ele consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo capítulo. Esse ensinamento, quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê uma citação do evangelista João, que está lá no 18º capítulo de João, nos versículos que vão de 33 a 37. E a gente vai fazer uma leitura e tentar observar algumas das coisas que estão contidas nos ensinamentos de Cristo. Essa, para a gente se situar qual que era a cena, para a gente entender o que estava acontecendo, Jesus já havia sido preso, né? Já havia sido entregue aos romanos e estava sendo julgado. Como Pilatos era o governador da Judéia, ele estava presidindo o julgamento. Então Jesus estava lá no salão, Pilatos entra na audiência, né? Um dos atributos dos magistrados romanos era julgar as pendências, né? E Jesus estava lá preso, os judeus tinham queixa sobre ele, né? E Pilatos estava lá e entrou no ambiente e fez a pergunta direta, que era a acusação dos judeus sobre Jesus. Tu és o rei dos judeus? Jesus já respondeu: é você que está dizendo isso ou é os outros que disseram isso de mim? Pilatos responde: por acaso eu sou judeu? É a tua nação e os principais sacerdotes que te entregaram a mim. O que foi que você fez? Né? Jesus responde, e aí vem o ensinamento dele: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Aí Pilatos: então você é rei. Tu dizes que é rei. Falou: meu reino não é desse mundo, meu servo. Não, então você está dizendo que é rei. E aí Jesus torna a dizer: tu dizes que eu sou rei. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É interessante ressaltar também a oportunidade em que esse ensinamento foi dado. Esse ensinamento foi dado no coroamento da missão de Jesus na terra. Poucas horas depois dessa audiência, ele era crucificado. Poucas horas depois dessa audiência, ele era crucificado. Então, essa lição final, Jesus não perdia uma oportunidade de transmitir o ensinamento. E no coroamento de todos aqueles ensinamentos que ele transmitiu para a gente, enquanto a gente esteve nos seus 3 anos de pregação, ele coroa: meu reino não é desse mundo. E hoje, na nossa conversa, nós vamos tentar entender por que foi nesse momento e por que ainda hoje nós convidamos a essa reflexão. Para tentar entender isso, né? Um pesquisador, um pastor americano, pesquisou referências sobre o reino de Deus no Novo Testamento. Encontrou mais de 100 referências. Na Bíblia que eu peguei para estudar, existe uma espécie de prefácio antes de cada livro. Então pode variar de edição para edição. Mas no Evangelho de Mateus, que foi o Evangelho dos primeiros cristãos, no Evangelho de Mateus, a expressão o reino de Deus, ou o reino dos céus, conforme a tradução, ela aparece 33 vezes. Jesus fala, e é muito comum: o reino dos céus se assemelha, o reino do céu é como se fosse, o reino é como se fosse. E ele faz 33 citações no Evangelho que tem 20 capítulos, né? 21, 22 capítulos. Ele faz 33 citações a esse reino de Deus.
E ele fala que aqui na terra é lugar de sofrimento e que as recompensas virão no reino futuro. E ele falava, e mais uma vez, lembrando da outra conversa que nós tivemos, para quem Jesus estava falando isso? Para que povo ele falava isso? Isso é importante a gente contextualizar. Ele estava falando isso para os judeus. O discurso dele é para o povo judeu. Um povo que vinha estudando a lei mosaica há séculos. Não é? Um povo que vinha estudando a lei mosaica há séculos. Então Jesus estava falando, meu reino não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. As bênçãos não é desse mundo. E por que ele falou isso? Nós temos que ir lá na Gênesis entender o que estava arraigado na cabeça do judeu e o que está arraigado na cabeça de muita gente ainda hoje. Talvez muitos de nós ainda tenhamos em nossos campos mentais resquícios, né? Resquícios desse tipo de pensamento. Está lá na Gênesis. Abraão, entendido como pai de toda a nação judaica, Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E para todo judeu, desde pequenininho, essa associação da riqueza de Abraão é porque Abraão era um fiel servidor de Deus. E Deus o recompensava com a riqueza. Era uma associação direta. E Moisés, sabendo disso, ensinou isso ao povo. E vamos lembrar, quem que era que ele estava... Para quem que ele estava ensinando? Para uma nação agrária que estava saindo da prisão do Egito e se encaminhando para um outro lugar. Como diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, um povo semi-selvagem. E Abraão está lá, e Moisés, lá na Gênesis, faz aquela explicação. Quando Abraão e Ló, que era o irmão de Abraão, estavam, os dois eram muito ricos, e os dois estavam ali perto do Rio Jordão, e começaram os pastores de Ló discutindo com os pastores de Abraão por terras. Então Abraão conversou com Ló, o irmão dele, olha, você escolhe um lado para ir, eu vou para o outro, e a gente não vai brigar, nós somos irmãos. Então Ló tomou o seu destino. Quem lembra dos textos bíblicos, Ló foi para a direção de Sodoma e Gomorra, não é? Antes da destruição, e Abraão foi para Hebrom. E aí, depois dessa separação, consta lá, e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abraão mudou as suas tendas e habitou Carvalhinhas de Mamre, que estão junto a Hebrom. Eu destaco nessa promessa feita a Abraão a terra. O que Deus prometeu a Abraão e a descendência de Abraão foi a terra. Olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. E tudo que tua vista alcançar vai ser teu e da tua descendência. E uma bênção para o povo judeu naquela época era isso, era ganhar terra, era ganhar gado. E era ter muitos filhos, ter uma prole muito grande, de modo a constituir uma própria nação, uma própria família poderosa. E para todos aqueles que ali conviviam, a associação
que foi feita dessas bênçãos materiais, né? Dessa riqueza material com a bênção divina, foi quase imediata. Ora, se eu sou um fiel seguidor de Deus, Deus vai me abençoar. Como que Ele vai me abençoar? Me dando coisas. E quanto mais eu for fiel com as coisas, Ele vai dar. Isso é um raciocínio muito lógico e que ainda está presente no dia de hoje. Vamos conversar conosco mesmo. Quem nunca fez uma promessa secretamente? Quem nunca pediu uma bênção material? E a coisa se estendeu. Se você era saudável, porque Deus te abençoava. Qual que era o outro lado da moeda desse raciocínio? Se você estava doente, se você era pobre, o que as pessoas imaginavam? Que Deus estava o quê? Castigando, amaldiçoando. Por quê? Porque você não era fiel. Então, uma coisa que não existia em Israel, por exemplo, era assistência social. A assistência social do povo judeu era jogar o pessoal no vale dos leprosos. Ah, você não presta? Você está apartado da sociedade. Por quê? Qual é o raciocínio linear deles? Se Deus abençoa com os bens, aquele que não os fez é porque não são abençoados. Esse era o raciocínio linear que foi feito. E a promessa que foi feita a eles era a terra. E aí nós vamos tentar entender isso. Então, o que fez Moisés quando evidenciou esse ensinamento, escreveu lá na Gênesis, o seu primeiro livro, né, ao povo que ele estava transportando de um ponto para outro? Aí nós temos que contextualizar. Moisés estava com um povo que não entenderia jamais se ele viesse falar de vida futura, se ele viesse falar de espírito. Que espírito? Na cabeça deles, eles estavam presos no Egito lá durante séculos. Eles não entendiam, não tinham capacidade de entender o que era alguma coisa além daquilo que eles estavam vivendo. O que eles conseguiam entender? Terra, árvore, lavoura. E mesmo isso, depois, são elementos presentes na parábola do Cristo. Reino, nação, poder, era isso que eles entendiam. E se a gente for fazer uma análise do que Cristo usa como símbolo em suas palavras, nós vamos ver árvore, vamos ver queimar, vamos ver fosso, vamos ver reino, vamos ver túnica nupcial, festa, comemoração, celebração, vamos ver colheita. Ele fala do joio, do trigo e do joio, ele fala de colheita. Era coisa que eles entendiam. E mais tarde, com esforço, com a reflexão sobre o que Jesus tinha falado, passaram a fazer sentido. Porque todo aquele povo que seguia Jesus ali naquela época, qual era o principal motivo de seguir Jesus? Era pelos ensinamentos dele, porque entendiam o que ele estava falando? Pouca gente entendia, mas Jesus curava. Jesus curava. Como Jesus curava, ia todo mundo atrás dele. Olha, isso é presente no dia de hoje. Se a gente fundar uma casa espírita e começar a acontecer curas lá, espera daqui a um mês para você ver a fila de gente que vai estar aí fora. Agora, nessa fila de gente, vamos ver quantos compreendem o que diz a doutrina espírita. Mas eu quero a cura, ou seja, eu quero a bênção de Deus, eu quero a promessa. Eu quero o carro, eu quero a casa. Mas Deus, eu me comporto tão bem, porque eu não consigo nada, porque eu sou doente, não tenho as coisas. Esse é o pensamento
pensamento que a gente tem que refletir e ver se ainda não possuímos resquícios dele em nosso campo mental, porque nós caminhamos com esse pensamento durante séculos e séculos e séculos, porque segundo a doutrina espírita, éramos nós lá atrás. Éramos nós lá atrás, escutando as palavras do Cristo, alguns entendendo, alguns não entendendo. Éramos nós lá atrás, nas igrejas primitivas. E esse pensamento era muito forte. Associar a bênção divina com a materialidade das coisas. Então a gente tem que entender e ver se a gente ainda está pensando assim. E uma advertência: a reflexão tem que ser sobre nós apenas, não sobre os outros. Porque de repente você está andando na rua e vê um carro assim escrito presente de Deus. É comum, não é? Nesse tipo de raciocínio, eu estou associando ainda a bênção divina a uma coisa, a uma conquista material. Aí você pode querer, não critique. Não critique. Vamos ver onde está o presente de Deus na sua cabeça. Pode não estar no carro, mas pode estar em outra coisa. Será que esse pensamento foi completamente extraído do nosso modo de ser e de viver? Essa é a reflexão que a doutrina espírita nos dá. Por que isso ainda consta no Evangelho segundo o Espiritismo? É porque muita gente ainda pensa assim. Os espíritas, inclusive. Os espíritas, inclusive. Não é que nós somos espíritas, nós somos melhores. Pode existir pessoas em outras, vamos dizer assim, agremiações religiosas que têm uma compreensão mais profunda dos ensinamentos de Cristo do que nós mesmos. Pode ou não pode? Pode. Porque se esse ensinamento do Cristo retorna no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, e lá diz que é uma das bases, do ensinamento do Cristo, é um dos pilares sobre o qual eles desenvolvem todo o seu ensinamento. Ele veio ensinar o seguinte, e por isso ele incomodou tanto aos principais sacerdotes da época, porque ele veio ensinar coisas diferentes da lei mosaica. A lei mosaica ensinava que você tem dois caminhos: você obedece a Deus, você é premiado. Você não obedece a Deus, você é castigado. Isso permaneceu durante muito tempo. Você obedece a Deus, você vai para o céu. Aí é já na vida futura. Porque você vai ser premiado, castigado aqui, no presente. Você vai receber bênção no presente. Aí você vai ter muitos filhos, E para agricultor naquela época, ter muitos filhos quer dizer muita mão de obra. Maior a sua riqueza. Quanto mais filhos eles tinham, mais eles produziam. Mais pastores, maior a colheita. Quem não tinha filho, não conseguia gerar riqueza. Então os filhos eram uma fonte de riqueza econômica mesmo. Então, como ele abençoava? Com a prole, incontável como os grãos de areia. E a promessa, ele promete a terra. Você vai herdar a terra, você vai herdar a terra. Por isso esse pensamento, até a época do Cristo, eles esperavam o Messias dominador, que ia dominar as outras nações, porque a promessa era de terra mesmo. Eu não consegui entender a bênção divina diferente, ou traduzida de outra forma. Mas aí veio Jesus. Jesus veio ensinar: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados. Este mundo é um mundo de sofrimento, a felicidade está na vida futura. Não se angustie na vida futura. Ou ele apresenta, em vez de falar de vida futura, que era um conceito muito abstrato para a época, ele vem e fala de reino, de rei,
que era uma imagem que eles entendiam. Eles tinham um rei, a terra era cheia de reis, existiam reinos mais poderosos, reinos submissos, subalternos, e aí ele falava assim: o reino de Deus é na vida futura. E essa mensagem trouxe muita consolação a quem sofria, né? Trouxe muita consolação, porque eu estava sofrendo, e aí, na visão judaica tradicional, porque eu não seguia Deus, e eu estava sendo castigado por Deus, e a pessoa não conseguia entender. E Jesus veio dizer: você vai ser consolado. Se você tiver com fardo, venha até mim, você vai ser aliviado. Basta que aceite o meu jugo é leve, era isso que Jesus ensinava. Mas ele dava uma esperança a quem não tinha esperança. Para quem já estava com tudo bem de saúde, bem de recurso material, a mensagem de Jesus entrava por aqui, saía por aqui. Para aqueles que percebiam a contrariedade dos interesses, o perseguiram até, e pensando que matando o homem matariam a ideia. A ideia continuou. Mas a continuidade dessa ideia foi deturpada pelos próprios homens. O reino de Deus, como era o reino de Deus, logo surgiu Deus sentado em um trono, como os reis sentam em tronos. Logo surgiram uma mitologia em torno do reino. Então esse reino possuía rios de ouro, rios de leite, ele tinha uma descrição material, mas era muito vago, não era claro isso. E para aqueles que não seguiam a lei de Deus, aí existia o inferno, o demônio, né? Aqueles que não seguiam a lei de Deus, existia o inferno e o demônio, e as coisas eram simplesmente explicadas dessa forma. Você segue a lei de Deus, você vai para o céu. Você não segue, você vai para o inferno. E aí lá para o 3º, 4º século, né? Aí tiveram que resolver aquela situação. Mas eu não sou tão ruim assim. Não fui bom, mas também ruim para ir para o inferno eu não fui. O que acontece comigo? Não, você vai para o purgatório. Aí você fica lá, alguém vai rezar por você, e se rezar muito, você sai de lá. Tá bom, melhor do que ir para o inferno, né? Então surgiu esse raciocínio, né? Que a gente chama de maniqueísta, porque é daquele filósofo maniqueísta. Ou é preto ou é branco, ou é bem ou é mal. Ou você está salvo ou você está no inferno. E essa vida futura passou a ser assim traduzida. Tudo bem, eu não vou, as bênçãos não são mais. Jesus veio e falou: as bênçãos não são mais daqui, as bênçãos são do futuro. No futuro você vai ser recompensado. Aí surge outro pensamento na cabeça do homem: o seguinte: não, eu estou sofrendo, que bom que eu estou sofrendo, porque quando eu morrer eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque eu estou sofrendo, né? Mas o Thomas, coitado, que é rico, tem carrão, é bem casado, isso aí, coitado, Thomas está no inferno direto. Começou a se construir uma nova lógica. E a nova lógica ainda estava sentada na materialidade das coisas. Antigamente eu era abençoado pela posse das materialidades. No novo raciocínio eu posso ser amaldiçoado por elas. Meu Deus, para onde que eu vou? Qual que é a saída? Aí vem o Espiritismo, né? O Consolador prometido por Jesus, e vem esclarecer. Porque antes a explicação foi dada
por Moisés. Depois, a explicação foi dada por Jesus. E com o advento do Espiritismo, quem foi que veio dar a explicação? Foi Kardec? Os espíritos, né? Não foi Kardec. Kardec juntou. Eram os espíritos de quem? Das próprias pessoas que estavam encarnadas aqui. Aí eles pintaram com cores mais precisas essa vida futura. Coisa que a época de Jesus não deixou claro, nítido, sobre a vida futura. Tem uma passagem que ele fala com Nicodemos, né? Tem aquela passagem que ele diz que João é Elias. Mas ele não é claro. Jesus estava lá conversando e fala assim: desde a época de João, o reino dos céus é tomado pela violência. Aí os apóstolos, o povo falou: como assim? Desde a época de João? João está vivo? O que ele quer dizer com isso? Aí ficou aquela dúvida no ar. Aí ele completa: se vocês quiserem entender o que eu estou dizendo, ele mesmo, João, era o Elias que tinha de vir. Aí ele fala claramente de reencarnação. Mas quem foi que entendeu isso? 12, 13, 20 pessoas no máximo. Ele estava conversando com os apóstolos nessa época, não estava nem conversando com o povo. Nessa passagem ele é claro sobre reencarnação, mas ele está falando com os apóstolos. Não é? Com Nicodemos, que era um dos doutores, ele fala: de verdade eu te digo, ninguém poderá alcançar o reino dos céus se não nascer de novo. Aí Nicodemos: como nascer de novo? Acaso o homem velho pode entrar no ventre da mãe para nascer de novo? Aí fala: Nicodemos, você que é um dos principais aí, um dos doutores da lei, que você não entende essas coisas, Nicodemos. Nicodemos entendia, não fez que ele entendeu. Nicodemos estava entendendo, fez que ele não entendeu. E Jesus, na mesma hora: você está dizendo que você não está entendendo, Nicodemos? Você é um dos maiorais, você entendeu o que eu quis dizer. Tem que nascer de novo. Agora, quantas pessoas entendiam isso na época do Cristo? Então, Moisés veio e falou: Deus é único e para você ser feliz, você tem que obedecer a Deus. Pronto, esse foi o ensinamento de Moisés. Porque antes de Moisés era o politeísmo solto entre os judeus. Não é? Obedecer a Deus já foi uma bênção deles. Sair daquele irmão matando irmão, sair daquelas brigas todas e passar a ser obediente a Deus já foi uma conquista. Tá bom. Passaram 40 anos dando volta no deserto para que a geração que saiu do Egito não chegasse na terra nova, só chegassem pessoas novas lá. Teve que morrer todo mundo, teve que desencarnar todo mundo. Nem Moisés entrou na terra prometida. Chegou na hora de entrar, você não vai entrar, não. Você já cumpriu suas coisas, você vai voltar. Você não entra. Quem entra na terra prometida é José. E acho que o Jacó, se não me engano. Mas nem Moisés entrou na terra prometida. Mas Moisés cumpriu a missão dele. Ele pegou um povo bárbaro e depois de 40 anos passou adiante um povo já civilizado pelas leis civis que estão nos 4 primeiros livros da Bíblia. Povo que não tinha lei nenhuma. Já ouviu falar a expressão povo sem lei? Eram judeus que Moisés teve que... E ele cuidou dos judeus com esse raciocínio simples: obedece a Deus, você vai ser abençoado. Não obedece a Deus, você vai ser castigado. E isso funcionou. Aí veio Jesus e apresentou um novo Deus, um Deus que não castiga, um Deus que ama, um Deus misericordioso. E apresentou a grande novidade do Cristo aqui para nós. A grande novidade do Cristo: meu reino não é deste mundo. No coroamento da missão dele, horas antes de ser levado ao Calvário, ele coroa a missão dele com os maiores ensinamentos que ele podia nos trazer. Meu reino não é deste mundo. Hoje